Pode ser que saiam mais jogadores nessa lista. Pode ser que saiam, por exemplo, ó, só de salário. Vamos fazer uma economia aqui de salário. Lisieiro, mais ou menos 150 mil. Pode ser que saia o Igor Vinícius, que tem um salário na faixa de 180 mil, são 330 mil por mês. Aí você tem... quem mais? Tem o Luan, que tem uma questão de indefinição se vai sair ou se vai ficar também, porque não é relacionado nunca. Então, assim, não adianta nada deixar lá se o Godinho não gosta, não quer. Tem que procurar um outro clube e definir a vida do cara. O Luan já tem um salário aí estipulado. Tudo estipulando, tá, gente? Não tenho... ter certeza mesmo é impossível. A gente está falando aí uns 250 mil, então você bota aí com 230, já dá 480, dá praticamente 500. O lateral esquerdo, Patrick, está escanteado. A gente está dando oportunidade para o menino da base. Será que não seria uma boa o Patrick também sair? Pode ser que o Patrick saia. O salário do Patrick não é um salário alto, é um salário baixo. Mas com certeza essas negociações já ultrapassaria a casa dos 500. Aí você tem o Luiz Gustavo, que é outro jogador que recebe na faixa dos 500 mil e que está aí sem ter referência se vai jogar ou não. Só isso abre 1 milhão de salário na folha. Vou repetir. Abre 1 milhão de salário na folha só com esses jogadores que nós estamos falando. Ainda tem o Pablo Maia, que se sair também é um jogador que tem um salário relativamente bom dentro do plantel. E temos o Matheus Alves que também saindo. Então, nessas saídas, você pode ter uma análise de chegar e falar assim, porra, eu vou tirar alguns jogadores, mas eu posso trazer, porque na minha folha aqui eu abri um espaço significativo de folha salarial, ao mesmo tempo que você também vai ter encorpado o seu caixa, porque você vai ter feito vendas robustas, vai ter vendido o suficiente para ter o superávit garantido no final do ano, que é uma obrigação desse acordo novo de governança com o FIDIC, ou seja, você já matou o FIDIC, você já acertou o superávit, você vai ter uma redução de folha e você vai ter grana em caixa porque você vendeu. Mais, Anqueta, a gente também... Cara, se já está difícil sem esses jogadores, imagina quando a gente não ter esses jogadores. Aí que é o ponto. Aí a conta não é para você fazer só a economia. A conta é para você saber usar o dinheiro e contratar a contento com jogadores que podem ser interessantes, jogadores que são compatíveis com o nosso momento, ao mesmo tempo que sirvam sim de reforço, por que não? Então, nessa janela, a gente precisa de duas uma. Mantida a permanência do Zubeldia, porque eu vou torcer para que o São Paulo ganhe, então eu não vou, em hipótese nenhuma, nunca na minha vida, torcer para que o São Paulo perca um jogo. O meu pensamento é, vamos ganhar do Vasco, o Zubeldia fica. Se o Zubeldia cair e vão mudar tudo, aí vão ter novas reuniões, vão ter novos planejamentos, etc. Aí a gente vem aqui e fala de novo. A gente está aqui todo dia. Então, assim, eu tenho que avaliar com a lógica. A lógica hoje é, o Zubeldia fica, o São Paulo ganha, a gente vai com paz para a pausa e a gente vai buscar nossos reforços para conseguir resultados melhores. Maravilha? Essa é a nossa projeção e é o nosso desejo. O São Paulo tem a prioridade de contratação de um centroavante, cara forte, cabeceador, brigador, não necessariamente um primor técnico, mas um cara que saiba fazer gols e que tem na sua característica principal saber fazer pivô e brigar e reter a defesa adversária para que o time desafogue vindo de trás, para que ele consiga brigar por aquela bola quando o time está pressionado em linhas, para que o time consiga ter um cara que consiga receber um cruzamento na área, para que os meias do São Paulo que chegam em aproximação, tipo o Lucas, os pontas, etc., tenham uma referência para poder fazer o toque na bola. É esse tipo de jogador que eles querem. O André Silva e o Rian não são exatamente esse jogador. Não são. Eles não fazem a função tática que o Caleri fazia, por exemplo, para o Zubeldia. Não à toa, a gente percebe hoje, como o Zubeldia não mudou o sistema de jogo dele, ele manteve o sistema de jogo, só trocou os nomes, as peças, a gente percebe que o Rio Francisco ficou morto nesse esquema. O André Silva tem uma dificuldade monstruosa de desempenhar nesse esquema tático. Ele não consegue, não é o jeito dele jogar, ele está se esforçando. Então a gente percebe isso. Já que a prerrogativa é do técnico, o técnico gosta de jogar assim, não muda, eu não estou entrando no mérito se está certo ou errado, estou entrando no mérito da gente avançar com o assunto para a gente não ficar aqui numa discussão inesgotável sobre ele está certo ou está errado. O técnico é ele, a decisão é dele, a gente tem que partir na premissa do como ele pensa, é assim que eu estou focando na minha cabeça. Com base nisso, você tem que analisar jogadores. Quais são os jogadores que saíram em nomes? Carlão da Ferroviária, jogador que se movimenta, brigador, alto, 1,85 m de altura, tem bom número de gols e está acostumado a brigar com o zagueiro na foice ali.
Zampedri, mesma coisa, jogador de seleção chilena, veterano, experiente, o Carlão tem 32, 1,85 m de altura, o Carlão tem 1,85 m, são jogadores que têm a capacidade de fazer essa coisa que o Caleri fazia e ainda fazem lá os seus golzinhos. Carlos Vinícius, outro jogador que foi do Fulham, mas esse está pedindo muito. Também lá, 1,90 m, também é considerado um jogador sem ser um primor tático, sem ser um primor técnico, mas um jogador que tem uma imposição física, que prende os zagueiros, um jogador que incomoda as zagas adversárias. O cara segura pelo menos um ou dois zagueiros ali com ele e permite que o time não fique tão previsível, tão fácil de ser uma presa tão fácil, principalmente em jogos, quando você precisar de um cara que você está completamente afogado e você precisa lançar uma bola na área, que é um recurso que eu canso de falar. Times como Palmeiras fazem isso continuamente com o Flaco Lopes. Muitos times recorrem a essa estratégia e acabam adotando essa premissa de trabalhar com jogadores maiores, que são grandalhões, que sabem jogar com essa bola aérea e buscam essa situação, essa jogada. Tá? Então, o centroavante, essa posição que a gente vem falando, garantido este perfil, e aí o São Paulo vai tentar ver uma contratação que seja de curto prazo. Por quê? A não ser que o André Silva seja vendido, a contratação não pode ser de longo prazo, porque o São Paulo não vai, na volta do Caleri, o São Paulo vai ficar com 4 atacantes? Não faz muito sentido. Então, a premissa hoje é que o São Paulo tem um jogador pelo menos até o fim do ano, e o São Paulo está vendo essas possibilidades aí, tentar um empréstimo, tentar uma negociação. Ontem, em live, eu falei com vocês aqui sobre o São Paulo, eu ter recebido informação entre uma live e outra, a informação de que o São Paulo recebeu a oferta de um centroavante de um clube brasileiro da Série A, visando falar assim, São Paulo, tem uma lista de troca aí, esse jogador está disponível. Ou seja, os nomes estão surgindo. Os nomes vêm aos montes. Ontem a gente até comentou, o pessoal falou, tem o Tiquinho, tem quem mais? Tem o Dineno. Aí falaram do Lautaro Dias. O Lautaro Dias não é esse centroavante com esse perfil, ele é jogador de movimentação. O Inter perguntou sobre ele. O Cruzeiro falou que quer 20 milhões. O Dineno é um jogador que o Cruzeiro também quer dinheiro envolvido. É um centroavante. Aí sim, ele já faz mais esse perfil, mas o Cruzeiro quer dinheiro, o São Paulo não tem. Não sei se tem algum jogador no São Paulo que o Cruzeiro tem interesse. O único jogador que o Cruzeiro teve interesse no começo do ano passado no começo desse ano foi o Luciano, que era porque o Diniz estava lá, e recentemente eles esboçaram interesse no Arboleda. Não sei de outro jogador que o Cruzeiro tem interesse. Teve o Alisson também no ano passado, mas assim, fora isso, não dá para abrir mão do Arboleda para você poder trazer um terceiro reserva, né, de atacante. Para volante, que é a posição que a gente provavelmente vai ter saídas ou perdas. O São Paulo quer contratar um primeiro volante, tem aí as possibilidades, como a gente já cansa de falar, do Thiago Mendes, que aí é uma questão financeira difícil, mas não impossível. Temos aí a questão do Paul Fernandes, que foi dispensado pelo Fortaleza. Não ouvi nenhuma negociação retornando sobre esse assunto, mas o cara vai estar disponível no mercado. Fortaleza querendo se livrar dele. Quem me perguntava sobre o sino, aqui, 8 horas da manhã no Brasil, dá meio-dia aqui para mim, sininho tocando aqui na igreja aqui do lado. Vocês devem estar ouvindo aí no áudio, imagino eu. Então, sobre volante, a gente tem isso. De momento, o Pituca, não sei o que das informações do São Paulo, como eu falei, não fez movimentos. São Paulo só perguntou quanto custaria. Quem se movimentou nesse sentido foi Atlético Mineiro, que também se movimentou pelo William Arão, que também foi outro jogador oferecido para o São Paulo, mas com um salário muito alto. Eu acho improvável que o São Paulo faça qualquer movimento, como eu já tinha dito, pelo William Arão, por exemplo. E no caso do Pituca, o Santos tem lá uma série de clubes que acabou oferecendo o jogador para ver se dava para fazer uma movimentação do atleta nesse meio de ano. O que é fato? Muitos clubes vão rotacionar atletas e vão tentar fazer trocas, dispensas, negociações, cede para cá, cede para lá, faz não sei o quê. O São Paulo nessa pode conseguir se reforçar sem sangrar muito. Pode conseguir fazer algumas compensações aí, alguns tipos de negociações para que consiga aliviar a folha e para que consiga, ao mesmo tempo, fazer um reforço. Aí surgiram esses nomes, a galera conversando. A gente falou, tem um Poveda na Série B. Até comentei com o Poveda em 2023, de 2022 para 2023, se eu não me engano. Ele que tinha sido artilheiro da Série B,
foi comprado pelo Grupo City, mas na época chegou a pedir um salário para o São Paulo de 800 mil, foi um negócio bizarro, assim, completamente fora da realidade. O São Paulo desistiu dele e depois veio o Erisson para o São Paulo, que tinha um salário muito mais baixo do que o dele. Então, o que mais? Então, falamos dos centroavantes, falamos dos volantes. Sobre zagueiro é aquela história. O São Paulo ainda tenta o Juan Tressoldi. A negociação está difícil. A chance hoje do Juan Tressoldi sair do São Paulo é grande. O São Paulo ainda não jogou a toalha, mas a chance dele sair existe. Então, com base nisso, já tem uma pré-conversa, como todo mundo sabe, do Gustavo Medina, que é o zagueiro da Ferroviária, para reforçar o São Paulo, que é um zagueiro barato, é um zagueiro de rotação de plantel, de composição. Os principais zagueiros já sabemos, são Arboleda, Alan Franco, tem o Sabino, Ferrarese, etc., que estão sempre na prioridade. Então a gente fala, como está a renovação do Alan Franco? Me dizem que a renovação do Alan Franco está em bom andamento, não passou disso, não tive mais notícia, continua nisso. Estamos em bom avanço, estamos caminhando. Então, assim, é o que eu tenho de informação para hoje, 3/6, até este momento. Pode ser que ao longo do dia, ou amanhã, sei lá, ao longo desses outros dias, a coisa mude um pouco. O que é fato é, o São Paulo tem aí 27 dias para assinar um contrato com o Alan Franco. Caso contrário, o Alan Franco pode assinar de graça com outro clube, sem que o São Paulo receba absolutamente nada. Beleza? Então falamos sobre zagueiros. Goleiros. O Leandro, goleiro, não tem sinalização nenhuma de permanência. Ele também tem contrato que vence no final desse ano. E no caso do São Paulo não renovar com ele, ele pode assinar de graça com qualquer clube a partir de 1º de julho deste ano também. Então a gente falou sobre esses jogadores. No que tange ao Igor Vinícius, como eu publiquei ontem, que foi até um site chamado Tretes, eu acho que é esse o nome do veículo lá, um negócio desse, que cobre o Atlético Paranaense. Eles disseram que o atleta até acertou com o Atlético Paranaense acertou com o São Paulo, só que eles não queriam que o Igor Vinícius tirasse férias, eles queriam que o Igor Vinícius fosse direto, e o Igor Vinícius se recusou a tirar férias, a não tirar férias, e disse que tiraria sim férias no meio do ano, e não iria então para o Atlético Paranaense. Eu acho meio bizarro, né? Porque o Igor Vinícius mal jogou esse ano. Sim, era uma oportunidade dele, porque o Atlético Paranaense é um time que é, inclusive, postulante a subir de divisão. Então, assim,